Uma boa tarde a todos. Nós estamos agora às 17h04, iniciando nossos estudos aqui pelo canal do CETRELV. Os estudos que nós realizamos todos os sábados, nesse horário entre 17 e 18 horas, onde nós procuramos estudar o livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. São perguntas e respostas, né? Perguntas que foram elaboradas e, através da mediunidade do Chico, foram levadas ao mentor do nosso irmão Chico Xavier, que era Emmanuel, e Emmanuel, através da psicografia, trouxe-nos as respostas dessas perguntas. Essas perguntas, eu sempre gosto de deixar muito claro isso, são perguntas e respostas que estão trazendo um entendimento maior de tudo aquilo que já consta dentro da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Ou seja, dentro das bases da doutrina, dos espíritos, dos médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese, nós encontramos ali todo o arcabouço, todo o material necessário para os nossos estudos. Mas, logicamente, algumas coisas sempre suscitam algo a mais, para a gente caminhar um pouco a mais. Então, o objetivo das perguntas é realmente trazer mais informações para que a gente possa ir um pouco além daquelas bases fundamentais que nós temos. E o nosso irmão Emmanuel, gentilmente, através da psicografia do Chico, nos ofereceu essas respostas, e é o trabalho que nós realizamos todos os sábados, das 17 às 18 horas, onde nós analisamos uma pergunta e uma resposta, sempre com o colaborativo de todos os presentes. Aqui na sala, hoje a Mari e a Fernanda, que estão com a gente hoje aqui. E pela internet, nós temos a Leia na Argentina, a Rosana em Montes Claros, o Samuel em Patrocínio e a Sátia aqui perto de nós, aqui em São Paulo. Vamos agradecer, então, a toda a espiritualidade amiga, que muito antes de estarmos aqui reunidos, né, proporcionou que nós pudéssemos mergulhados no alço divino do nosso Pai Criador, fluido cósmico universal, permite que nós possamos estabelecer essa sintonia, essa corrente mental, onde nós vamos procurar, a partir de agora, dentro dessa corrente mental, procurar compreender um pouco mais as máximas do Cristo e colocar isso em prática em nossas vidas. Vamos contar com a ajuda dos nossos mentores, com a ajuda do nosso mentor do nosso grupo de estudo, com os nossos irmãos espirituais que estão aqui junto de nós, nos inspirando e nos instruindo, para que a gente possa realmente compreender, entender e colocar isso tudo em prática na nossa vida. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade amiga, a todos os irmãos espirituais que nos acompanham. Vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. A Mari e a Fernanda estão com a gente hoje, sejam muito bem-vindas. Mari, se você depois puder sentar um pouco mais para frente, se você for falar, pode ser que eles não escutem, mas... por que não? Participe, por favor. Tá? Sintam-se à vontade. A gente normalmente coloca a pergunta, faz a leitura da pergunta, faz a leitura da resposta. Eu normalmente faço a bola inicial, eu dou o pontapé inicial, né? Coloco a bola em campo, fazendo alguns comentários a respeito do que eu pude compreender da resposta do Emmanuel, que Emmanuel enalteceu para mim, o que ele trouxe para mim no meu coração, o que despertou no meu coração, normalmente eu coloco. E aí as pessoas que estão pela internet, as pessoas que estão aqui, vão trazendo aquilo que também enalteceu para elas, aquilo que elas gostariam de compartilhar, que possa ali ajudar no melhor entendimento da resposta. As respostas trazidas pelo nosso irmão Emmanuel, elas são bastante sintéticas. E é exatamente por isso que a gente trabalha com uma única pergunta e uma única resposta. Por ela ser extremamente sintética, a gente vai ter que refletir. E nessa reflexão a gente vai contando com todas as pessoas, tanto pela internet, como aqui presencialmente, para que a gente possa ir dando andamento nesse entendimento.
Me desculpa, pessoal, que está aqui na sala, às vezes eu estou de costa para vocês, mas a gente precisa estar todo de frente para a câmera, né? Então a gente acaba falando, tá? O pessoal da internet, sempre que for se manifestar, eles levantam a mão, né? E a gente para e a gente abre o áudio para a gente poder compartilhar. Vamos compartilhar, então, a pergunta de hoje. Nós, só abrir aqui o chat, só um segundinho. Nós estamos dentro do tópico, que é o tópico dor, né? Dor, nossa, é complicado. E a gente já fez esse tópico, que é o tópico 2.5, a gente já trabalhou com dor, evolução, né? Desculpa, evolução, dor. O tópico é evolução. Nós já trabalhamos com dor, nós já trabalhamos na evolução, a gente já falou como provação, e agora nós estamos trabalhando com uma evolução, falando sobre virtude. Então, a gente, a semana passada, começou pelo primeiro tópico, na 2.5.3, que era a pergunta 253, a virtude é concessão de Deus ou aquisição do indivíduo? E a gente leu a resposta, né? E hoje a gente ia para a pergunta... Não, nós vamos para a pergunta 254. A pergunta 254, ela parece ser uma pergunta bem pequenininha, mas é uma pergunta desafiadora. É uma pergunta desafiadora. Olha que pergunta desafiadora. Não é o que é paciência e como adquiri-la. Que é paciência, não é o que é, porque senão seria algo, um artigo definido, seria algo definido, né? Então, ela é uma virtude, ela é um sentimento. E, então, não caberia colocar o que é paciência, né? Então, por ela ser uma virtude, por ela ser um sentimento, a pergunta deve ser o que é paciência, né? Ela é muito mais do que algo definido, algo muito que você... Ela vai além do campo de uma definição precisa de quando você pergunta o que é tal coisa. Vai ter uma definição precisa sobre aquilo. Quando você faz uma pergunta desse tipo, o que é paciência, você já de cara coloca, olha, eu sei que ela é um sentimento, ela é uma virtude, e que ela tem uma visão muito ampla, tem muita coisa envolvida nisso. Ela não é algo que possa se definir com uma simples resposta, é isto, porque ela é muito mais do que isso. Então, a pergunta em si, ela já encara que a pessoa que bolou a pergunta, que levou essa pergunta para Emmanuel, já tinha essa noção. Olha, não dá para dizer paciência é isto. Ela é algo mais amplo. Então, a pergunta ela já começa pensando nesse sentido, né? Que é paciência e como adquiri-la? Nossa, né? Vamos começar, né? Vamos começar a resposta para a gente poder abrir a nossa conversa. Normalmente as respostas de Emmanuel são curtinhas, mas a dessa pergunta foi uma resposta que teve uma série de parágrafos. Então, já como a pergunta já ensejava que a resposta não poderia, paciência é isso, obviamente você vai ter uma série de parágrafos para poder dar a resposta, já que a pergunta ela é bem, bem assim, expansiva, né? Que é paciência? Como adquiri-la? Vamos lá. O que ele nos trouxe? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a extensão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a compreensão, quando isso se torna indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos identifiquemos nessa claridade divina, faz-se mistério educar a vontade. Educar a vontade. Curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores,
quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular, ou seja, o adágio popular é o dito popular, o ditado popular, considera que o hábito faz a segunda natureza. Olha que beleza, né? O hábito faz a segunda natureza. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato de sua rendenção. Uma resposta extremamente condensada e que tem diversos parágrafos, né? E que em cada parágrafo ele vai trabalhando de uma maneira bastante sintética, né? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo, para dá-lo ao trem na exemplificação. Óbvio, não tem como você dar paciência para ninguém sem você primeiro desenvolver ela em você mesmo. Não dá para ser paciente se você não for humilde. Não dá para ser paciente se você não for resignado. Não dá para ser paciente se você não desenvolveu paz. Por isso, a paciência, ela aparece na terceira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra de si mesmo. Só que só pode ser manso e pacífico se você já tem pelo menos uma ideia, ou pelo menos um desenvolvimento, mesmo que nascedouro, da humildade. Porque quem não é humilde não pode ser paciente, não dá para ser. Não dá para ser paciente sem ser humilde. E não dá para ser paciente sem ser resignado, porque o sujeito que não é resignado, que não tem já uma consciência de um Deus soberanamente justo e bom, por tudo que ele passa, ele estoura e sempre diz: é Deus me punindo, é Deus que está acabando comigo. Ele sempre vai ter uma colocação que não vai deixar ele ter paciência. A mesma coisa se você não desenvolve paz dentro de você. A paciência, na verdade, ela é trabalhada no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha bem-aventurados mansos e pacíficos. Existe uma mensagem, que eu acho que é a mensagem do número 9, depois se não for alguém corrija, que fala sobre a paciência. E ela trabalha exatamente nesse aspecto, que ela é uma exteriorização que vem do interior da alma, que muito amor em si mesma para dar a outra pessoa, ou seja, ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Se ela não tem um amor ali dentro, já desembrochando, desabrochando, é difícil, é muito difícil. Então, é algo que você tem que exteriorizar, tem que sair de dentro de você, mas requerem exercícios que levam a pessoa a ter, começando a desenvolver a paciência. A paciência não é algo que vai ser de um dia para o outro, é algo que você vai desenvolvendo, é algo que exige não só o que eu citei, mas vai exigir perdão, resignação, vai exigir uma série de coisas que a gente vai tendo que ir trabalhando. E isso vem de dentro para fora. O reino de Deus não vem com aparências exteriores, ele está dentro. Então é algo que você exterioriza, é algo que tem que vir de fora. Não adianta dizer assim: eu sou uma pessoa paciente, mas qualquer coisa eu estou estourando com uma pessoa, qualquer coisa eu estou demonstrando que eu não tenho paciência. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em qualquer circunstância, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torna indispensável. Óbvio, ver no próximo como um irmão, e um irmão que está passando por dificuldades essas que amanhã você pode estar passando, dificuldades essas que te abrem o caminho para você exercitar a caridade, que abre o caminho para exercitar a, a fraternidade, como ele coloca, né? A fraternidade em si é algo sublime, né? Porque é uma oportunidade de você ir desenvolvendo a paciência, né? E, lógico, como ele coloca, né? Em alguns momentos, a gente não pode ser negligente. Às vezes, você pode ser paciente, mas em alguns momentos você tem que esclarecer.
Porque se você não esclarece, simplesmente aceita, 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 você pode caminhar para o campo da negligência, né? E da submissão, o que não é bom. É o que ele está dizendo. Olha, paciência, quando a gente fala assim, paciência tem limite. Tem limite. É o que ele está querendo dizer, né? Quando ele fala, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, sabe? Porque senão você vai cair para o campo da negligência, você vai cair para o campo da seja flagelo. Então não tem que ser devagar. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Lógico, né? É um exercício diário, né? E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça o mistério educar à vontade. Puxa vida, sem vontade fica muito difícil. Olha, dizem que esse é um ditado popular, como ele usou um adágio ali embaixo, é um adágio, né? Diz que o diabo chegou e fez uma liquidação de todos os artefatos que ele tinha lá no inferno para cutucar a gente, né? E que tinha um ali que ele rateava em não querer dar, não querer vender isso daí, que era exatamente esse que matava a vontade das pessoas, né? Então, a vontade, ela é algo que, sem ela, você não consegue fazer nada. Você fica estacionado. Então, a gente precisa educar a vontade para que a gente possa estar sempre, vamos dizer assim, dispostos a, puxa vida, faltou com a paciência, né? Bom, vamos tentar na próxima vez para a gente ver se a gente consegue ter mais paciência. E é um exercício, mas que depende da vontade, né? Curando enfermidades psíquicas seculares. Quantas vezes a gente já não perdeu a paciência? E quantas vezes a gente pede para Deus paciência e ele nos dá a oportunidade de exercitar a paciência? Porque Deus não vai dar paciência para nós. A paciência é você adquirir algo que você constrói dentro. Como ele começou falando, é sempre uma historização da alma. Tem que vir de você. Então você tem que construir. Você tem que edificar. Então, você pede paciência para Deus, ótimo. Se prepara, porque Ele vai te dar um monte de oportunidade de você exercitar a paciência. Exercitar a paciência. E para isso, vidas sucessivas, que sejam as que abandonamos o esforço próprio e adotamos a indiferença, nos queixamos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Ele está querendo dizer aqui uma coisa que eu sou mister em dizer assim, olha, a gente é sempre mister em se justificar. Você perdeu a paciência, mas você vai se justificar. Ah, sabe, é que eu não estava num dia bom. É porque o cachorro o vizinho estava com a música alta, o cara me fechou no trânsito, por isso eu perdi a paciência. Mister em se justificar. A gente arruma justificativa para tudo. E é nesse momento que a gente precisa parar e pensar, né? Poxa vida, o mal reside em nós mesmos, né? E as forças exteriores, na verdade, elas estão nos oferecendo, vamos dizer assim, meios de a gente desenvolver a paciência em nós. Então, a gente parar um pouco de querer se justificar e falar, não, eu realmente pisei na bola e eu vou ter outras oportunidades. Vou tentar na próxima oportunidade não cair na mesma justificativa. Não vou fazer a mesma coisa, não vou depois que caiu. Não, eu errei mesmo. Humildade, eu errei mesmo. Vou tentar fazer diferente e vou tentar exercitar mais a paciência para que ela se desenvolva e seja algo que eu possa exteriorizar de mim, né? Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos, pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Bom, pergunta 919A do Livro dos Espíritos, né? O que conhece-se a ti mesmo, né? Se a gente não conhecer e não começar a fazer o exercício que Santo Agostinho coloca na resposta da pergunta 919, né? Como fazer para conhecer a si próprio, né? Fazer como eu todo dia, no final do dia, fazer um exame, da onde eu me justifiquei, da onde eu deixei de fazer alguma coisa. Eu vou conseguindo, dessa maneira, conhecer os meus pontos fracos, trabalhar os meus pontos fracos e edificar essa paciência, construir essa paciência. Não está outra condição, né? Pergunta 919A. O adágio popular, o ditado popular, considera o hábito faz a segunda natureza. Bom, ele está falando o seguinte, pelo menos o que eu entendi, né? Tudo é mudança de hábito.
E quando você tem um hábito ruim, que ele já está lá no teu inconsciente, eu vou dar um exemplo. Hábito de você falar palavras de baixo calão. Se isso se torna um hábito para você, você, às vezes, mesmo fazendo uma conversa, como nós estamos fazendo aqui agora, do nada aparece uma palavra que não era necessária estar ali. Não poderia. Ela escapuliu exatamente por causa disso, porque ela é um hábito. Para você tirar esses hábitos. Por isso que ele fala, né? O adágio popular, o hábito faz a segunda natureza. Mudança de hábito requer vontade, está lá em cima, e esforço. Vontade e esforço. De você tirar um hábito de usar a palavra de baixo calão, se justificar, tudo justificativa, isso é hábito. Então, são coisas que não são fáceis. Requer vontade, esforço. E sem fazer isso, não tem como o bem ser espontâneo. Quando ele coloca ali que a disciplina antecede a espontaneidade, ele está indo lá para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a vossa mão direita não sabe o que faz a outra. Ou seja, o bem espontâneo. Para o bem se tornar espontâneo, precisa que esse hábito seja algo que você já edificou lá no teu íntimo. Não tem como. E para a paciência ser algo espontâneo, a mão direita não pode saber o que fazer a outra. Ou seja, tem que estar lá como um hábito. A paciência como um hábito adquirido. É um exercício. Não é fácil. Mas acho que o que o Emmanuel nos traz aqui é uma receita. Se a gente seguir esse cronograma aqui, a gente chega lá com certeza. Não vai ser fácil. E óbvio que a gente não vai construir isso, como ele falou, né? Lá em cima, através das vidas sucessivas. Não dá para você desenvolver a paciência como um hábito, assim, pleno e edificado, numa única existência. É algo que requer um exercício constante. É algo que requer trabalho e edificação constantes. Constantes, constantes, constantes. E isso é algo que leva um tempo. Óbvio que é como Jesus mesmo disse, a cada um segundo suas obras. Ou seja, para algumas pessoas, essa mudança de hábito, com a vontade, com a força da vontade, ela corre mais rapidamente. Para outras pessoas, em que a vontade ali ainda abre muitas vezes espaços para a gente se justificar, que esse é o grande problema, né? A gente se justificar, isso pode levar um pouco mais de tempo. Mas, graças a Deus, a vida de relacionamento, principalmente a encarnação, né? Porque a gente no mundo espiritual pode progredir muito em aprendizado, mas é só mesmo aqui na matéria, no relacionamento com as outras pessoas, principalmente no relacionamento com as outras pessoas, é que a gente vai desenvolver a paciência. Lá a gente pode estudar muito, a gente pode falar muito de paciência, mas é aqui mesmo, vivendo as circunstâncias, vivendo o meio físico e as circunstâncias e as pessoas, é que a gente vai provar para nós mesmos que a gente desenvolveu essa virtude e que ela é sólida. Isso vai pedir da gente bastante vidas sucessivas ou muitas encarnações. Gente, é o que eu consegui tirar dessa passagem. Eu vou ser honesto, essa semana foi uma semana extremamente corrida e eu não consegui ir muito mais a fundo para sentar, escrever alguma coisa, que às vezes eu escrevo alguma coisa, trago alguma coisa para projetar. Essa semana foi mais uma ideia geral dentro daquilo que eu conheço do próprio Evangelho segundo o Espiritismo e que trouxe aqui algo que eu poderia compartilhar. Queria agradecer e abrir para todo mundo aí, por favor. Eu vou até fechar o chat, que a gente já leu a pergunta, né? E vamos abrir aí para compartilhar opiniões. Vamos lá, gente. Vamos lá. Todo mundo pode participar. Eu gostei muito da parte em que ele falou de tolerância esclarecida. Eu acho que resume bastante. Eu acho que paciência tem a ver muito com tolerância, você tolerar certas atitudes, situações que você está inserido, mas de uma maneira esclarecida. Você saber por que é que você está tolerando, até que ponto você deve tolerar com humildade, resignação, esclarecimento, e tem muito a ver com fé, com você acreditar que você está aceitando aquela situação e você está sendo colocado em frente a ela porque você
precisa passar por aquela promoção e precisa tirar algum conhecimento e alguma educação dali, algum crescimento daquela situação. Então, eu gostei muito daquela expressão, acho que para mim resumiu paciência na tolerância esclarecida e no hábito constante. Tem absolutamente tudo a ver. Se você não é paciente, você só vai adquirir a paciência pelo constante exercício até que ela se torne natural e um hábito. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. E aí, pessoal da internet, quem pode colocar alguma coisa? Rosana, Leia, Samuel, Sartre, João Marcos, hoje aqui com a gente. João, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por estar com a gente aqui. Vamos lá, gente, vamos aproveitar o tempo nosso aí. Eu acho que a paciência, Fala um pouquinho alto, senão a pessoa da internet... eu acho que a paciência você não consegue ensinar para ninguém. Ah, é algo interior, né? Sim. Então, eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa muito atacada. Muito atacada. Falava já. Até levou. Aí, durante uns tempos, eu fiquei pensando, por que isso me auxilia? Né? Só me faz ficar nervosa, né? E aí eu fui começando a treinar. Tá? Eu mordia a língua, bebia aquela água da paz do Chico Xavier. Um balde. Um balde. Mas, graças a Deus, eu consegui. Foram anos. É o hábito. É o hábito. Tem jeito. Então, agora sim, a pessoa falou alguma coisa, até me incomoda. Mas eu não vou bater boca, sabe? Você quer ser feliz ou ter razão? Exatamente. Quero ser Então, feliz. eu acho assim que claro, é uma coisa da alma, mas que é difícil, nem todo mundo consegue, né? É difícil, nossa, mas foram 9 anos de treino. Mas graças a Deus agora eu estou em paz, eu fico em paz, entendeu? Vai falar, vai gritar, vai xingar, vai bater. Sabe aquela estou nem aí, estou nem aí. É a melhor coisa que você pode fazer, porque senão você fica uma pessoa intolerável, né? É o contrário de tolerância, é intolerância. Né? É o que ele falou. Ninguém aguenta ficar perto de você, porque você nunca tem uma paz, né? Você está sempre irritado, você está sempre... Você passa a ser assim, uma pessoa inconveniente, né? E no final você acaba sendo ridículo, Também, né? né? Então, quem está olhando... Falta de paciência, É, né? Pra que tudo isso, é? Grave assim, né? Então, eu acho que se você tiver boa vontade, e quiser ficar em paz, Você falou a palavra mágica que ele falou, vontade. tem que ter boa vontade, porque senão não consegue. E aí, Rosana, tem alguma coisa que você gostaria de trazer para a gente, ou Leia, compartilhar? Acho que a Rosana hoje está sem áudio. Tô nada, tô aqui pensando, Opa! cá com os meus TikToks, como diz o outro, os ticos-tecos, que às vezes pulam na impaciência, e a gente acaba descobrindo que paciência tem a ver com evolução. É virtude de almas que já avançaram um pouco, pelo menos um pouco, nos termômetros da tolerância, e a gente estava buscando aqui uma das... Acho que é a única mensagem que tem de Joana de Ângeles no Evangelho segundo o Espiritismo, com o pseudônimo, um outro nome, né? E
E ela coloca que a paciência é um exercício de caridade. Caridade é amor em movimento. É aquilo que não está de fora, é de dentro, né? Igual o Emmanuel começa colocando. É algo puxado, porque é a ciência da paz. O mundo está caindo ao nosso redor, as experiências, as vivências são puxadas, as expiações e provas que a Terra nos traz, né, como alavancas de evolução, de crescimento. E toda experiência é uma experiência de treinar paciência. Já pensou se os espíritos que já avançaram não tivessem paciência conosco? Eles já avançaram nessa virtude, né? Tem que ter uma caminhada, né? Para a gente entender e exercitar paciência, exige do espírito a compreensão da multiplicidade das existências, porque senão fica tudo muito sem sentido, né? As montanhas ficam muito maiores, os desafios, né? As convivências ficam mais desafiadoras também. Quando a gente entende que é apenas uma experiência, e na maioria das vezes a gente pula ou salta, né, a virtude da paciência, a gente perde a oportunidade. Vivemos os tempos contrários da paciência. Estamos ansiosos, na maioria das vezes, ou depressivos em outros momentos, e essas oscilações emocionais são termômetros para a gente medir aonde está a nossa tal paciência, ou dormindo profundamente dentro de nós, ou nos lampejos de consciência, entre uma experiência e outra, a gente fala, puxa vida, perdi a oportunidade de exercitar a paciência, né? Então, nós temos muito, né, que aprender com a rotina do dia a dia que, às vezes, a gente encara a existência atual. A pedagogia divina é tão bacana que dá diariamente as oportunidades repetidas de exercitar a paciência. E nós estamos aí, como diz aqui no bom mineirês, pelejando. O importante que a gente vê, né, não é só aspecto desafiador. A gente, pelo menos, já está consciente do processo. Então, nós já temos, como diz também aqui em Minas Gerais, a faca e o queijo na mão, para degustar a cada experiência um momento renovador de paciência. Nós vemos muita paciência nos nossos protetores, dos dois planos da vida, viu, gente? Tem uns daqui também. Nossos pais são pacientes, às vezes dentro das limitações, das conquistas pessoais de cada um, mas exercitam ali conosco paciência. Nossos professores, a gente tem que ter muita paciência para ensinar a ler e escrever. Nossa Senhora, para ensinar matemática, então, para você, Eduardo, matemática deve ser um trem fácil. Eu ainda vou levar umas 10 encarnações para entender alguns cálculos, mas é o exercício da paciência, né? A gente vai conquistando. Deixei de fazer algumas coisas nessa encarnação, porque tinha tal da matemática e do cálculo no meio. Aí a gente acaba trabalhando numa área profissional que exige um monte de estatística, um monte de indicadores, e a gente vai aos poucos desenvolvendo a paciência em relação a isso. Então, é nessas experiências do dia a dia mesmo. Mas eu gostaria muito de ouvir o João, a Léa, o Samuel. Samuel está exercitando hoje
Talvez a mais desafiadora experiência, se os outros também estiverem nessa situação, podem falar. Ser vovô é um exercício de paciência, que é pai duas vezes, né? Ou não? Samuel caiu, mas não tem problema. Daqui a pouco ele está aqui de volta com a gente. Muito bom, muito bom. Leia ou João Marcos, gostaria de colocar alguma coisa? Por favor. O João Marcos, faz tempo que a gente não ouve o João. Ela está sem som, né? Eu deixo a Leia falar primeiro, né? Primeiro as damas, para a gente ser cordial e educada. Não, 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 você tá, não, eu deixo você, porque você já está ausente, a gente está querendo ouvir você, faz semanas que você não tem conseguido estar conosco, então é uma oportunidade de te ouvir, vai lá, depois eu vou, se der tempo. Tá joia, agradeço. Então, primeiramente, a alegria imensa de estar de volta, perdão pela ausência, né? Motivos de trabalho. Nós é Estou que realmente agradecemos, João. inconterível. Obrigado. Gratidão recíproca, é sempre muito bom estar com vocês. E ouvindo vocês falarem, toda vez que o assunto é paciência, né, me remete muito à carta de Tiago. Não sei se vocês lembram, mas lá no início da carta de Tiago, logo no capítulo 1, né, ele tem aquela célebre frase: tenha na paciência a sua obra perfeita, a fim de serem perfeitos e sem faltarem coisa nenhuma. Essa tradução é muito interessante, né? Porque, para a gente contextualizar, ele começa falando assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tipos de saudação, da dispersão, da diáspora, saudações. Meus irmãos têm motivo de grande gozo, de grande júbilo ao serem submetidos a várias tentações. Aí depois ele fala da paciência. E é uma discussão exegética por conta da tradução das duas palavras do grego originário, né? Porque a tradução do grego originário ficaria muito melhor, e para nós que professamos a doutrina dos espíritos, fica muito mais interessante se for traduzido na integralidade, né? Como previa o grego quiné, o grego vulgar da época de Jesus, da seguinte forma: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ser submetidos a múltiplas provações e não a tentações. A palavra do grego é melhor traduzida como provação. Pois sabeis que a vossa fé bem provada leva à perseverança. Vamos lembrar? Mateus 24? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavras de Jesus. E ele termina no versículo 4 falando assim: mas é preciso que a perseverança produza uma obra perfeita a fim de seres perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Eu adoro essa parte da carta de Tiago, porque ela é, assim, talvez seja para nós, professadores da doutrina dos espíritos, uma das melhores lições dentro do evangelho para a gente. Porque ali resume tudo, né? Para a gente ser perseverante, que é a receita que o próprio mestre nos deu para a salvação. E é legal também, já que a gente está falando em grego original, a palavra salvação usada nesse versículo de Mateus 24, ela tem um sentido de salvar mesmo. É a única vez que a palavra salvação é usada no Novo Testamento, com um sentido que depois a exegese cristã deu para ela, né? Que é da salvação para o reino de Deus. Não, é a única vez que ela é usada como salvação na integralidade, salvação do Espírito, é no capítulo 24 de Mateus. Então a gente sabe que para a gente ser salvo, né, fora da caridade não há salvação. Mas o próprio Jesus falou: perseverar até o fim. Então a maior caridade que você pode ter para com o Evangelho, para com a obra divina, para com o próprio Deus, para com você, para com os outros, é perseverar até o fim. E para perseverar até o fim é necessário paciência legítima. E qual é a paciência legítima que nós, espíritos imperfeitos, podemos ter nesse belíssimo planeta de provas e expiações? É saber que seremos provados o tempo todo. E termos nisso a esperança da obra perfeita, como diz Tiago para a gente. Isso é muito bonito, gente. Quando a gente percebe que na provação diária, e me entendam bem, quando eu digo provação, é a provação da expiação,
é a provação de suportar o processo, de tropeçar, de se admitir no erro, como Kardec nos ensina em Céu e Inferno, lá na segunda parte. Para apagar qualquer traço de erro, é necessário que o espírito se arrependa, expie, aprenda, evolua e depois restaure o bem que ele tirou através das provações. Quando eu falo em perseverar, eu estou me referindo a tudo isso. Aprender a suportar o peso do tropeço, a agonia do arrependimento, a sofribilidade da expiação, a perseverança, o trabalho, né? O sacrifício da superação, do aprendizado, do aperfeiçoamento e a perseverança de restaurar o bem. Isso é perseverar. E para isso é necessário paciência. E como a Rosana bem lembrou para a gente, só se pode ter paciência legítima se você acreditar que o espírito é imortal e eterno. E que o universo é um campo, é um laboratório infinito, inimaginavelmente infinito de possibilidades da gente perseverar até o fim, né? Então, eu gosto sempre de lembrar, falando de paciência, tem que se falar de perseverança. Falando de perseverança, tem que se falar de superação. E para isso, esse iniciozinho da carta de Tiago sempre me comove, sempre me toca muito. Gratidão, gente. Passo para você, Léa. Você que agradecemos, João Marcos. Muito obrigado por trazer essa parte da carta de Tiago, muito importante. Perseverar, perseverar, perseverar. 3 vezes, como Emmanuel falou para o Chico. Disciplina, 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 perseverar, perseverar, perseverar. Manter no caminho, se manter no caminho. Muito obrigado, João. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Fica com Deus. Leia, por favor. Não, vamos ver se o Samuel não quer falar alguma coisa. Quer falar, Samuel? Já que ele saiu, conseguiu voltar. Não, a internet aqui em Patos de Minas, hoje eu estou em Patos, está muito estável. Eu perdi quase 90% da fala do João aí. Eu vou ver se eu recupero ela depois, assistindo em casa depois. Aqui em Patos, infelizmente, está muito ruim a internet aqui. Ei, Tá bom. Samuel, então você está na plenitude do exercício da paciência. É verdade. Aproveitar que o áudio está aberto, então, porque assim, nas reuniões passadas, eu gostei da fala da Rosana, a parte dela, eu não assisti tudo. Ela fala que nós temos que treinar a paciência. Achei boa essa palavra, treinar, né? Depois, antes, nas reuniões passadas aí, ela disse que no princípio nós éramos sentidos, depois passamos para sensações, depois sensibilidade. Olha, nós ainda estamos lá no princípio ainda, no mundo de prova de expiação, nós estamos lá no instinto ainda, no instinto, depois Sinto corrompido. e tudo. Agora, quer dizer, a paciência é a terceira, quarta bem-aventurança. Pô, nós ainda não estamos ainda na primeira ainda, dos humildes lá. Então, quer dizer, é um exercício contínuo mesmo, um aprendizado contínuo. Eu tirei o vídeo para que pudesse, às vezes a internet dá uma melhorada aqui, tá bom? Obrigado, Samuel. Obrigado mesmo. Obrigado e boas melhoras do seu pai. Nós estamos em oração por ele, Edu. Muito obrigado, agradeço. Realmente é a terceira bem-aventurança, mas ela a gente precisa trabalhar com ela, né? Para a gente poder dar a terra de si próprio, né? O nosso íntimo, né? Conhecimento interno, como ele falou. Leia, por favor. Não, só acrescentando mais alguma coisinha aí a tudo que foi dito, muito bem dito. Nesse primeiro parágrafo, quando Emmanuel responde que a verdadeira paciência é sempre, né, de vez em quando, né, é sempre, ou seja, sempre, é constante, uma exteriorização da alma, quer dizer, do espírito, que realizou muito amor em si mesma para dá-la a outrem na exemplificação. E ele vai completando esse mesmo conceito nos parágrafos seguintes, né, que é uma característica dele. E de tudo que foi falado, particularmente para mim, eu sempre houve um tempo em que eu tinha muita dúvida não, eu confundia paciência com tolerância. Mesmo aqui, quando Emmanuel coloca no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, que é a tolerância esclarecida,
Não é o ápice da tolerância, não é o nível maior, é a mesma coisa que é a consciência esclarecida, né? É mais ou menos, se a gente fosse fazer um paralelo. E, e uma coisa também que sempre me chamou a atenção em termos dos estudos que tem que se fala sobre humildade, até mesmo eu digo, essa similaridade entre ser paciente e ser humilde. E para mim, o que eu aprendi no dia a dia é tentar pôr em prática a tolerância, mas a tolerância das mínimas coisas. Porque a própria irritabilidade, mesmo que a pessoa, como foi falado ali hoje, né, já não se expressa mais intolerante, quer dizer, já se conseguiu vencer, porque é um desafio a pessoa que tem uma irritabilidade conseguir dominar isso e entender e passar a ter atitudes contrárias. Também a intolerância, ela, quer dizer, a pessoa que tem a irritabilidade, ou que já ela, se ela não tem a irritabilidade em pensamento, porque uma coisa é não explodir, e outra coisa é não revidar, e outra coisa é mesmo pensar intimamente em tom de um desconforto, não chega a ser a irritabilidade. Então, voltando lá para a paciência, se eu só vou conseguir compreender efetivamente o outro, não como espírito, compreender na essência e aceitá-lo e viver com aquelas dificuldades, assim como tem pessoas que vivem com as minhas dificuldades e que têm tolerância comigo e têm a tolerância de entender em que momento eu estou. Se eu não conseguir ter o mínimo de tolerância, quer dizer, e para mim a primeira coisa é a construção verdadeira da tolerância, porque é com ela que eu vou conseguir compreender melhor o outro, entender, aceitar, não em termos de comportamento, mas como ser espiritual num período de evolução, sem achar que o outro pode estar, eu posso estar numa fase evolutiva muito aquém do outro, né? O outro está melhor do que eu ou vice-versa. Então, se eu conseguir passar para o segundo nível, que seria a compreensão extrema, real, que nada mais é do que a própria benevolência que está no Livro dos Espíritos, o que é trazido ali em outros, depois em outros comentários também das obras subsidiárias, é que eu vou conseguir, num terceiro, mas assim, ao longo de muito tempo, de muita disciplina e de muita vigilância e entendimento do que eu sou, chegar na parte que seria a indulgência, entender o outro como ele é, sem a exigência, que foi o que o Eduardo trouxe, não usando a palavra indulgência, mas chegou a mais ou menos a falar nisso daí, né? Então, o Emmanuel ele vai depois colocar, quando ele diz que é a esterilização da alma que realizou muito amor, ele diz esse amor é a expressão fraternal, que vai considerar, quer dizer, a paciência é uma virtude que ela, como foi mesmo colocada, o próprio Samuel também colocou, quer dizer, depois que eu consegui chegar muito, assim, 0,0001% da humildade, eu ainda estou longe da paciência, como virtude, e não essa confusão que se faz de ser, que eu já fiz, né, de ser tolerante, no entanto eu era paciente. Quer dizer, achar que eu era paciente, perdão, né, corrigindo, e eu era tolerante. Mas tem que ser na essência. E uma coisa que foi falado em hábito, uma coisa é o hábito comportamental, outra coisa é o hábito mental, e outra coisa é o hábito espiritual. E o hábito espiritual são as virtudes. Então,
é nisso que a gente, quanto mais eu me prender a um hábito de comportamento, eu fico longe dessas virtudes que eu tenho, que é o esforço, claro, como foi colocado em vidas sucessivas, mas as vidas sucessivas só vão acontecer melhor se eu souber conviver bem agora, senão eu vou e volto do mesmo jeito, um pouquinho só melhor. Então, esses parágrafos no terceiro, quando ele fala de tolerância esclarecida, é o ponto, eu entendo como, em termos de quando tem os jogos do nível 1, nível 2, nível 3, é exatamente isso, é o máximo do máximo. Então, enfim, era isso aí. Muito obrigado, foi boa colaboração. Realmente, muitas vezes a gente só tem tolerância, mas a paciência está caminhando, né? A Rosana colocou algo interessante no chat para nós aqui, né? Ela colocou: quando ouvi a tolerância é antessala da compreensão, que é a sala que abre porta para a paciência. É uma caminhada. Muitos nem começaram a caminhar pela tolerância. Percebi que temos muito que treinar. Eu diria que tem muito mesmo, tem muito que treinar. Bom, o bom é que a paciência é divina, a bom é que a pedagogia divina é paciente, realmente, que bom que é paciente. Olha, realmente foi muito bom, Rosana, muito bom mesmo. Essa Olha, fala, Eduardo, é de Ricardo Ardil, um espírita que vem muito a Montes Claros. Ele trabalha no Célia Xavier, em Belo Horizonte. É um médico homeopata, e ele publicou um livro que tem uns seminários dele no YouTube, que chama Pedagogia da Virtude, uma educação possível. Gente, ele é sensacional, porque para treinar a paciência, ele resolveu ter 5 filhos, cada um diferente do outro, e toda nossa, a pujança que a gente puder imaginar. Então, assim, fantástico. E aí, num dos seminários, ele fala: a tolerância é só a antessala da compreensão. E a gente acha que ser tolerante é o máximo. Não é, é só um início. muito bom. Eu acho que de tudo que a gente comentou aí, uma palavra que ficou apenas que ninguém citou, e é uma palavra que eu acho importante, porque é um exercício que leva ao desenvolvimento da tolerância e da paciência, que é a empatia. Empatia é uma palavra bem interessante para a gente não esquecer. Eu acho que antes da paciência, como também foi colocado agora pela Rosana, e antes da empatia, é a compaixão, né? Porque se a compaixão, ela vai ser o resultado de uma série dessas outras coisas que foram faladas, né? O problema é que no mundo onde nós estamos de provas e expiações, lembrando a parábola do bom samaritano, a gente ainda é movido é voz passiva. Quer dizer, a gente ainda está tão na tolerância, está tão iniciando o processo que a gente precisa ser movido de íntima compaixão. Quer dizer, é um movimento que tem que vir do alto para nos inspirar a fazer alguma coisa. Eu acho que. Eu não sei, eu acho que eu não concordo, porque a gente já está se achando que está se colocando numa imperfeição tão grande. Não estamos caminhando. Assim, a gente não é tão assim como a gente está se colocando. Não somos nem um pouco imperfeitos, estamos caminhando. Nós somos imperfeitos, claro, obviamente somos, porque senão não estaríamos aqui, mas o povo, eu estou dizendo por mim, tá? O que eu conheço da doutrina, que não chega aos pés do que muita gente aqui conhece, não, estamos todo mundo igual, não vai. Eu acho que a gente tem plenas condições de tentar, de treinar, e a gente tem condição de chegar a ser paciente, tolerante, empático. A gente não pode se colocar num patamar que somos imperfeitos. Somos, de fato, somos. Mas a caminho da perfeição. Sim, perfectíveis. A caminho da perfeição. E um dos itens para chegar no caminho da perfeição, o que é?
a tolerância, a paciência, a empatia, a caridade, e a gente sabe muito bem disso. Então, se a gente, como espírito, eu estou dizendo, né? Se a gente não faz, se a gente pelo menos não treina, é porque não somos bons espíritos, ou não somos bons estudiosos. É questão da responsabilidade, né? É uma responsabilidade. Não é como o Raul Teixeira fala, para ser espírita, tem que ter coragem, né? Então, vamos ter coragem de assumir tudo aquilo que a gente aprendeu e praticar. A gente não pode se colocar na posição de defesa, eu sou imperfeito, eu não vou conseguir. De forma nenhuma. Eu sou imperfeito, mas eu tenho que tentar. Pelo menos tentar. Não se colocar na posição de inferioridade, que eu não vou conseguir, porque eu estou nesse mundo de provas e expiações, que é tudo muito difícil, mas é a forma que a gente tem de treinar a paciência. Nesse mundo de provas e expiações, onde está toda uma bagunça, né? Onde um está espancando o outro. Tá, então, essa é a oportunidade que eu tenho de praticar a minha empatia, a minha caridade, a minha tolerância, a minha paciência. É exatamente nesse mundo corrompido que a gente está vivendo que a gente tem que colocar tudo isso em prática. É a melhor forma da gente treinar. Concordo em gênero, número e grau. Na verdade, a gente apresentou mais os caminhos, né? Tolerância. Foi uma conversa de apresentar caminhos, mas eu concordo com você. É isso mesmo. A ideia é estar encarnado, múltiplas encarnações, que é o que a gente comentou, e que nessas múltiplas encarnações a gente vai depurando, né? E quem sabe essa não é a sua última reencarnação? Que você já disse. Não estou falando por nós, tá? Muita gente, por mim não, obviamente que não. Mas, quem sabe, muita gente já vem vindo, e já alcançou. Sabe? O Chico Xavier, uma irmã de Eu acho que tem muito ainda tem muita gente para treinar ainda. Eu acho que tem um campo bem grande para trabalhar. E mesmo que você tenha alcançado, vamos dizer assim, um ponto de que você diga assim, não, eu consegui conquistar, vamos dizer, a tolerância. Ora, que bom, então vai ensinar as outras pessoas a serem tolerantes. É oportunidade. Mas é isso que eu falo, eu acho que a gente não ensina. Eu acho que isso está dentro de cada um de nós. É um desenvolvimento, né? Porque Mas eu posso ensinar os exemplos são fortes. No meu entendimento aí no terceiro parágrafo está tudo colocado isso aí direitinho. Sim, É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos os valores sagrados da tolerância esclarecida. Então, Aí ele complementa. E para que nos edifiquemos nessa claridade, ou nessa iluminação claridade divina, faz-se necessário educar a vontade. Então, assim, é treinamento. O João lá colocou lá. Vamos trabalhar 3 vezes. Educar, trabalhar, fazer 3 vezes. Tá bom? Boa noite a todos. Perfeito, gente. Foi o que eu falei, né? Uma pergunta desafiadora. É uma pergunta bastante desafiadora. Semana que vem a gente vai continuar, tá, gente? Semana que vem. Você quer colocar alguma coisa? Não quer colocar, podemos colocar. Comentar que no mundo que nós estamos, é um laboratório imenso para aprender a ter paciência. É o que não acaba. Aprendizagem não mais. É um momento ideal. Temos todas as ferramentas. Perfeito. Bom, gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Tranquilo? Foi uma pergunta desafiadora, eu sei. Mas a semana que vem tem outra também. Desafiadora. Ó, devemos nós, os espíritas, já que você chamou a atenção dos espíritas, ele colocou, devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Pergunta também não. Será? Olha, a resposta dele
Nossa, É quase uma página, tá? Então, a resposta é grande, tá? Então, tem bastante coisa, acho que a gente vai se surpreender. depende de estar na sua frente nesse estado. Vamos ver, semana que vem a gente conversa sobre isso. Tem uma resposta De nada. bem grande. Bom, gente, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa? Tranquilo? Tranquilos? Na internet, pessoal? Agradecemos, então, a presença de todos. Nosso agradecimento especial aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais que nos acompanharam até agora, a todos os espíritos e irmãos simpáticos que estão aqui conosco, nos inspirando, nos intuindo, participando das nossas conversas, construindo um melhor entendimento. Lógico que nós semeamos aqui diversos pontos, diversas estudos, né, que cada um de nós agora vai ali dentro do seu entendimento, dentro daquilo que já conseguiu caminhar, utilizar no balizamento interno, na construção interna, na edificação do entendimento próprio, né? Isso é algo notável, algo comum de todos nós. A gente vai perceber que, voltando a essa pergunta daqui a um ano e relendo a resposta, você vai trazer, colocar mais coisas, você vai caminhar um pouco mais, o entendimento vai sempre melhorando, se aprimorando à medida que a gente vai crescendo em entendimento e principalmente em vivência de todas essas virtudes, o desenvolvimento dessas virtudes interiores que estão lá no nosso coração. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade amiga, aos irmãos que estiveram aqui pela internet nos acompanhando e que depois vão acompanhar as gravações pelo YouTube, nosso muito obrigado. Que todos possam ter a paz, que todos possam ter uma semana de muita paz, de muito amor, de muito carinho, e que a gente possa se encontrar novamente no próximo sábado, para a gente, mais uma vez, conhecer um pouco mais da doutrina espírita, conhecer um pouco mais do cristianismo redivivo e na aplicação do cristianismo nos nossos corações, nas nossas vidas, reformando e edificando, né, o ser em cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus.